esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar-te, e isso já teria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia nos oferece como primeiro dos trechos este pequeno discurso do livro do Sirácida, traduzido em nossa Bíblia como eclesiástico. Trata-se de um escrito que recolhe a sabedoria de Israel num encontro com a cultura grega, muito preocupado em dar a conhecer à cabeça e ao bom senso como nossa vida requer a capacidade de recolhermos sabedoria e instrução, como é necessário termos uma sabedoria prática para entrarmos em menos enrascadas ou para sairmos mais rápido delas. São conselhos práticos, indicando a arte de bem viver. Na perspectiva hebraica, a sabedoria é uma grande companheira para que nós tenhamos habilidade para lidar com as circunstâncias da vida. Porque a gente que tem muito conhecimento técnico, até abstrato e intelectual, mas é uma topeira nas coisas mais óbvias. Sabe das coisas do mundo e é desconhecido a si mesmo e sobre aquilo que mais importa. Tem o conhecimento que não vem dos livros, diz respeito à experiência de quem se deixa conduzir e quem percebe que a história é mestra de vida, de que nós devemos dar sempre ouvido para percebermos bem as coisas como elas são e de que é preciso ter muita abertura para, depois de um tempo, ter aquela graça contida nos livros de Shakespeare, envelhecer tornando-se sábio. Porque há pessoas cujos cabelos ficam brancos ou ficam pintados de caju e se tornam nécios. O hebraico fala desta habilidade porque vive-se bem na medida em que a nossa vida procura corresponder à sabedoria da lei de Deus. A lei do Senhor Deus, que é perfeita, que traz conforto para a alma, deve ser a nossa companheira, de modo a motivar, a conduzir, a inspirar as nossas ações. E aqui no versículo 19, assim está dito: Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás mais amado do que um homem generoso.
Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. É muito fecunda e singela esta orientação. Em primeiro, ajuda a perceber que a mansidão nos faz ser mais amáveis do que quando nós oferecemos generosamente coisas de nós, mas que não são a nós mesmos. O que isso significa? Significa que nós, às vezes, procuramos estar em boa conta com outras pessoas, lhe dando presentes. A gente tem um pouco essa mania de imaginar que o outro nos ama por aquilo que a gente é capaz de oferecer. E, sobretudo, quando a gente faz besteira, os presentes têm que ser mais caros. O livro do Eclesiástico está dizendo que, quando nós nos tornamos mansos, quando a gente não é orgulhoso, não está o tempo todo cheio de si mesmo, a gente se torna uma pessoa amável. Quando a gente está diante de alguém que já sabe de tudo, que já tem todas as respostas, que é muito cioso de si, que acha feio tudo que não é espelho, a gente se afasta, não é? Se a pessoa já está cheia demais, o que é que se pode acrescentar? Mas quando alguém é disponível, torna-se próximo, nos considera importante, inclusive nas besteiras que nós estamos dizendo. É muito bom, né? Quando às vezes a gente chega cansado, depois de um dia de trabalho, estamos dizendo aquelas coisas nada a ver, e encontramos em casa, no esposo, na esposa, num pai, num filho, alguém que considera importante aquilo que nós estamos dizendo, que com a sua mansidão nos traz aconchego. Então o Eclesiástico está dizendo que encontrar uma pessoa assim vale muito mais do que ter contato com alguém que nos desse muitos presentes, porque a mansidão e a humildade atraem. É como se o outro dissesse que ele é uma casa aberta, um solo fértil, no qual nós podemos habitar com as nossas coisas, não é? Torna o próprio coração e a própria interioridade um campo fértil para que nós possamos encontrar aconchego. Cada um de nós olhe para a sua própria vida e perceba se faz um esforço para ser amável. Nós nos esforçamos para estarmos belos, queremos todos ter carros novos e casas bonitas, mas é preciso esforçar-se também por esta beleza interior que nos faz sermos amáveis, atrativos e devolvermos o outro a nós mesmos, porque isso vale muito mais do que tesouros, diz o livro do Eclesiástico. E aqui, na medida em que fores grande, ter conhecimento, adquirir coisas, é preciso tornar-se humilde, porque aquele que é humilde encontra graça diante do Senhor. Este conceito de graça, ele é tão interessante, ele foi assimilado no nosso português quando a gente diz assim, fulano dá as coisas de graça. O que ele quer dizer? Que na nossa relação com Deus não tem a ver aquilo que a gente pode oferecer. Não está em jogo, e é tão relevante assim, os nossos méritos, mas a nossa abertura não é de graça quando a gente recebe alguma coisa que não mereceu ou que não teve que lutar para conquistar, assim também com Deus. Quando nós nos tornamos humildes, quando nós nos tornamos amáveis, Deus nos reveste das graças mais necessárias. Aquele que é humilde é capaz de compreender, diz o Eclesiástico, os segredos de Deus, porque Deus só revela os seus segredos aos humildes. Isso é assim também nas nossas relações. Se nós vamos tentar conversar com alguém que já está cheio de si, não há possibilidade de entendimento. Porque numa relação, por exemplo, dentro de um casamento, cito mais uma vez como exemplo, todo encontro verdadeiro pressupõe pobreza. Você vai discutir com seu esposo, ainda mais se for esposo, e estiver cheio de si, e não vivenciar esta pobreza, este despojamento das próprias certezas, não vai dar certo. Porque aí ficam dois cheios de si, das próprias convicções, gritam, se ensurdecem, e não há espaço para que o encontro seja verdadeiro em qualquer relação, a semelhança da relação com Deus. A exigência fundamental é a mansidão, a humildade e a pobreza. Porque na medida em que eu baixo a guarda e considero o outro importante, ele também há de me dar espaço para que eu possa dizer das minhas coisas. Então isso é muito importante, para evitar determinadas confusões. Porque se nós estamos afeitos apenas àquilo que nos apetece, se nós não baixamos a guarda, não há possibilidade de que o outro também esteja disponível para nos escutar e para deixar-se alcançar. Então, nós nos perdemos de nós, para que
a gente possa se encontrar também no outro, ver segundo a perspectiva do outro. Não é outra coisa do que uma palavra chique. O Eclesiástico é um livro de TikTok. Não é outra coisa de que nós temos a capacidade de sermos disponíveis aos outros. Não é outra coisa de que nós darmos ao outro o privilégio da atenção. Isso é importante para qualquer relacionamento. Aqui vemos, evidentemente, que, como são ditos, à semelhança do que está lá na peça Otelo de Shakespeare, o ditado é doce nos lábios de quem não leva o fardo. É sempre mais fácil que a gente diga coisas, o difícil é quando nós temos que colocá-las em prática. E aqui quero tensionar, porque o Evangelho nos autoriza isso, uma frase que gosto muito, do Georges Bataille, que é um escritor. Ele diz assim, que a humildade e a vaidade são sempre mentira. A vaidade é uma mentira porque, geralmente, nós estamos exibindo coisas que nós não temos, ou que a gente pode até ter, mas teve que parcelar muitas vezes para poder adquirir. E a humildade também, porque, às vezes, você vai diante de uma pessoa e fala assim, nossa, você canta tão bem, é uma pessoa tão inteligente. Eu falo assim, eu, imagina, que coisa, eu não, né? A gente faz isso um pouco, né? Lá no fundo a gente está dizendo assim, né? Mais incenso, não é verdade? Então, o que é a humildade? Se nós observamos o Evangelho, Jesus bagunça ainda mais, porque o Evangelho diz que os fariseus o observavam, e Jesus então nota. É muito bacana ver que Jesus era um cara observador, era um cara que era analítico, às vezes até debochado. É muito presente nos evangelhos, esse deboche de Jesus. Então os fariseus observam e ele nota aos fariseus, vendo que os fariseus buscavam sempre os primeiros lugares. Mas olha que paradoxo, que coisa esquisita. Porque Jesus fala que nós não devemos buscar os primeiros lugares, mas ele incentiva que a gente vá para o primeiro lugar para que, quando o dono da festa chegar, ele mande a gente para um lugar melhor. Não é uma coisa meio esquisita? É essa dimensão, né? O que é a humildade? Porque, olhando para esta passagem, dá uma volta na nossa cabeça. Nós temos que buscar o último lugar para ir, quando alguém chegar, nos colocar no primeiro lugar. Nós temos que chamar os pobres, os coxos, para os nossos banquetes, porque no céu haverá a recompensa. Que coisa que bagunça a nossa cabeça. Teresa d'Ávila nos ajuda. Ela diz que humildade é caminhar na verdade. Então, o que Jesus está nos alertando e nos ajudando a perceber que há algo de muito doentio quando nós não temos consciência daquilo que é nosso. E, não tendo consciência daquilo que é nosso, vamos mendigar aquilo que é do outro, ou podemos querer aquilo que não é para nós. Então, a humildade nos coloca diante daquilo que é verdadeiro. Então, se você tem um talento, se você tem uma qualidade e uma pessoa te elogia, se é verdadeiro, tome posse disso. Ou se você acabou de realizar alguma coisa em sua vida e está recebendo algo que é meritoso por isso, então receba aquilo que lhe é devido. O problema está naquele lugar, lembra de Georges Bataille, como eu disse? Onde nós experimentamos uma mentira e quem quer mais do que lhe convém acaba perdendo o que quer e o que tem, não é? Quando nós queremos aquilo que é do outro e não aquilo que é nosso, como nossas avós diziam, queremos dar um passo maior do que as nossas próprias pernas, nós terminamos padecendo por nossa ambição e por nossa cobiça. É isso que Jesus nos está ajudando a perceber, porque a sabedoria, a vida espiritual, a consciência plena, não é? Para usar uma palavra contemporânea, mindfulness, tem que nos ajudar a perceber aquilo que nós somos, reconhecer a nossa própria condição. Isso nos ajuda a não sentirmos inveja daquilo que é do outro, a não darmos passos maiores do que as nossas próprias pernas e, inclusive, a não disputarmos com as outras pessoas. Porque boa parte das vezes nós queremos aquilo que é do outro, mas que não pode pertencer a nós. E quem de nós já não viu uma pessoa que, ao longo de toda a vida, foi devorada pelas próprias ambições e não foi capaz de sustentar aquilo que tornou-se o objeto da sua cobiça? Que essa é uma mania muito nossa, né? Nós queremos as coisas e queremos que tudo seja fácil e que tudo seja para ontem, mas não estamos dispostos a arcar com as responsabilidades do que significa ter mais bens, do que significa ter um melhor cargo, do que significa ter uma recompensa maior. E aí queremos aquilo que é para o outro e aquilo que certamente não é para nós. Então, tendo consciência da nossa própria verdade,
daquilo que nós somos, nós nos abrimos para que o outro nos reconheça, para que Deus nos conceda as graças e para que nós tenhamos aquela recompensa dos justos, assim como termina este evangelho, que é aquela que o ladrão não pode roubar e a traça não pode corroer. Olhemos cada um de nós, irmãos e irmãs, nestes tempos onde a vaidade se tornou uma virtude. Cada um de nós, olhando para as redes sociais, pode perceber muito bem esta nossa mania de exibirmos vidas que nós não levamos. Nas redes sociais está sempre muito exibido a glória do primeiro lugar, a luxúria dos próprios afetos, o desejo de sempre sermos os melhores e os mais destacados. Nós temos uma cultura da exibição, uma cultura do compadrio, onde as pessoas tecem determinadas palavras sem de fato ter a apreciação do belo e daquilo que é virtuoso. E tenhamos consciência, é o que Jesus nos está ensinando, também o livro do Eclesiástico, que elogios e grandezas são tanto maiores quanto mais afastados do próprio objeto da glorificação. O que isso significa? Que é tanto mais verdadeiro, tanto mais genuíno, tanto mais consistente o elogio e a recompensa que vierem sem uma ambição estratégica, sem o objetivo de receber algo em troca e, sobretudo, se vierem da parte de Deus. Supliquemos pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, ela que foi uma mulher disponível à graça divina. Lembremos-nos, o anjo diz à Virgem Maria, não tenhas medo, encontraste graça diante de Deus. É ela quem parte em direção à casa de sua prima Isabel e lá canta o Magnificat. O Senhor olhou para a minha pobre, para a minha humilde condição. E supliquemos a ela, a Senhora da Piedade, Mãe e Mestra, esta graça de um despojamento que nos faça ser mais ricos, não de nossos bens, de nossos elogios, mas rico daquilo que mais importa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,